Bom dia, primeiro ano. Como vocês estão? Hoje nós vamos falar do solo, que é o nosso último tema depois a gente começa com célula. Então, o solo, já vimos água, aquecimento global, hidrosfera e hoje efeito estufa. E hoje nós vamos de solo. Vamos lá? Lembrando que solo é a camada de terra, né? Olha aqui. Aqui eu coloquei para vocês observarem bem como que é essa camada. Olha só. Abaixo do solo que a gente pisa, olha lá como que é. E os diferentes tipos de solo também. Definição. O solo é definido como coleção de corpos naturais ocorrendo na superfície da Terra, contendo matéria viva e suportando ou sendo capaz de suportar plantas. Os fatores de formação do solo, simplesmente denominado de intemperismo, incluem também as forças físicas que resultam na desintegração das rochas, as reações químicas que alteram a composição das rochas e dos minerais e as forças biológicas que resultam em uma intensificação das forças físicas e químicas. Os fatores de formação do solo são o material original, o clima, a atividade biológica dos organismos vivos, a topografia e o tempo. Material de original tem uma influência passiva nessa formação. O clima, representado pela chuva, a temperatura, influi principalmente na distribuição variada dos elementos solúveis e na velocidade das reações químicas. Micro-organismo do solo decompõe os restos de vegetais. A topografia e o relevo influem pelo movimento da água. O tempo, a formação do solo, depende do espaço de tempo de todos os fatores. A formação do solo. Então, para o solo se formar, ele depende de material de origem, de relevo, de tempo, de clima e de organismos. E aqui, ó, o solo, as camadas, tá? O solo, contudo, pode ser visto sob diferentes óticas. Para o agrônomo, o solo é a camada do qual pode se desenvolver vida vegetal. Para o engenheiro, sob o ponto de vista da mecânica dos solos, o solo é um corpo possível de ser escavado, sendo utilizado dessa forma como suporte para a construção ou material de construção. Aqui o solo de novo, e a gente vai conhecer essas camadas, O, A, B, C e a rocha-mãe. A proporção de cada um dos componentes do solo pode variar de um solo para outro e pode variar sazonalmente com período de maior ou menor precipitação. Em termos médios, pode ser encontrado nas seguintes proporções: 45% elementos minerais, 25% de ar, 25% de água e 5% de matéria orgânica. O solo é a camada mais superficial da crosta terrestre. É composto por sais minerais dissolvidos na água intersticial e os seres vivos e rocha em decomposição. A variação de terreno dos elementos do solo, mas basicamente existem 4 camadas principais. A primeira camada é rica em humus, detritos de origem orgânica. Essa camada é chamada de camada fértil. Ela é a melhor para o plantio e é nessa camada que as plantas encontram alguns sais minerais e a água para se desenvolver. Outra camada é a camada de sais minerais. Ela está dividida em 3 partes. A primeira parte é do calcário, corresponde a 7 a 10% dessa camada. A segunda parte é a argila, que corresponde a 20 a 30% dessa camada. A última parte é a da areia. Essa camada é muito permeável e existe espaço entre as partículas da areia, permitindo que entre ar e água com mais facilidade. Essa parte corresponde a 60 a 70% da camada. A terceira camada é a das rochas, parcialmente decomposta. Depois de se decomporem totalmente pela ação da erosão e agentes geológicos, essas rochas podem virar sedimentos. A quarta camada é a de rochas que estão inicialmente começando a se decompor. Essas rochas podem ser chamadas de rocha matriz. Uma característica comum de todos os solos é o desenvolvimento em diferentes camadas, aproximadamente horizontais, denominadas horizontes. Uma seção vertical do solo, expondo-as, é denominada perfil. Basicamente, um perfil do solo apresenta os horizontes. O horizonte orgânico do solo, bastante escuro. A, horizonte superficial com bastante interferência do clima e da biomassa. É o horizonte de maior mistura mineral com humus. Horizonte eluvial, ou seja, de exportação de material, geralmente argilas e pequenos minerais.
Por isso, são geralmente mais claros que demais horizontes. B. Horizontes de maior concentração de argila mineral, oriundo de horizontes superiores e às vezes de solo adjacente. É o solo com coloração mais forte, agregação e desenvolvimento. C. Porção de mistura de solo pouco denso com rochas pouco alteradas de rocha-mãe. Equivale aproximadamente ao conceito de saprolito. R ou D. Rocha matriz, não alterada, de difícil acesso em campo. Solos arenosos são aqueles que têm a sua maioria de grãos de tamanho entre 2 mm e 0,7 mm, formado principalmente por cristais de quartzo e óxido de ferro. No caso dos solos de regiões tropicais, plantas e micro-organismos vivem com mais dificuldade devido à pouca umidade. Também possui argila e outros compostos em menor percentagem, mas como tem boa aeração, não retém água. Esse solo é permeável, também é conhecido como neossolo. Os grãos de areia são maiores e têm mais espaço entre si, facilitando a passagem da água. Solo argiloso. Não são arejados, mas armazenam mais água. São menos permeáveis, a água vai passando mais lentamente, ficando então armazenada. Alguns solos brasileiros, mesmo tendo muita argila, apresentam grande permeabilidade. Formam pequenos grãos semelhantes ao pó de café. Isso lhe dá um similar ao arenoso, chamado de argiloso. Os grãos de argila são menores e bem próximos dos outros, dificultando a passagem da água. Solos siltosos, com grande quantidade de silt, geralmente são muito erosíveis. O silt não se agrega com a argila e, ao mesmo tempo, suas partículas são muito pequenas e leves. Solo umífero é o muito usado na agricultura. Esse solo apresenta uma quantidade maior de humus em relação aos outros. É um solo geralmente fértil, ou seja, um solo onde os vegetais encontram melhores condições para se desenvolverem. Possui cerca de 10% de humus em relação ao total de partículas sólidas. A presença de humus dá uma coloração em geral escura e contribui para a sua capacidade de reter água e sais minerais e aumenta a sua porosidade e aeração. Quase que não sai, né? Os grãos são de tamanho variados e diversificados. A passagem da água ocorre de acordo com o tipo de grão. Solo calcário. A quantidade de calcário nesse tipo de solo é maior que em outros solos. Esse tipo de solo é retirado um pó branco ou amarelado que pode ser utilizado na fertilização dos solos destinado à agricultura e à pecuária. Esse solo também fornece a matéria-prima para a fabricação de cal e de cimento. Aqui eu coloquei a classificação granulométrica, que é os grãozinhos, né, em milímetros. A pedra maior que 20, o cascalho 22, a areia 2 a 0,2 e o silt 0,02 e 0,02. Os conceitos de Sistema Brasileiro de Classificação do Solo, da Embrapa, foram baseados não só no Sistema de Classificação de Solo de Baldwin, Kellogg e Thorpe, de 1938, modificado por Thorpe em 1949, como também no Sistema de Classificação da FAO. Em 1999, a Embrapa publicou a primeira edição, depois revisada e ampliada em 2006. Aqui a classificação brasileira de solos, que eu coloquei para vocês terem uma ideia. A classificação brasileira de solo, tá? Como que fica o greissolo, pleissolo, planossolo, tá? E aqui eu coloquei os vídeos para vocês pesquisarem, se informarem mais sobre o solo. E uma atividade que vocês irão postar em PDF no Classroom, tá? Pode assistir o vídeo, faça um breve comentário sobre os tipos de solo apresentado nos vídeos. Plintossolo, notossolo, argissolo, todos aqueles solos. Bom, e tem mais exercícios. Defina solo, 7 perguntinhas básicas aí para vocês. Bom, é só isso. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima aula. Fiquem todos com Deus. Beijinhos e tchau.